Olá, meus caros. Aqui temos um exercício interessante da UERJ, revisando ainda, no capítulo 3, exercício 4 do nosso livro. Em um laboratório, um pesquisador colocou uma esfera eletricamente carregada em uma câmara, no qual foi feito vácuo. Muito bem. Já nos dá a ideia de que o K que a gente vai usar é o K do vácuo, tá? 910 a nona. Ele não deu aqui no exercício, mas deve estar no cabeçalho da prova da UERJ, tá? O potencial e o módulo do campo elétrico medidos a uma certa distância dessa esfera valem respectivamente. Então, ele te deu aqui o potencial, que é o V, e ele te deu também o valor do campo elétrico, tá? Volts por metro. Pelas unidades, você descobre o que é, certo? E fala o potencial e o módulo do campo elétrico. Então, também ele falou, mas pelas unidades dá para sacar. Determine o valor da carga geradora, né? Da carga elétrica. Muito bem. Como é que nós vamos fazer isso daqui? A primeira coisa que a gente vai fazer expressar aqui as duas fórmulas que nós temos, tanto a do potencial elétrico, que é então K0 multiplicado pela carga dividido pelo quê? Raio, como da do campo elétrico, tá? O campo elétrico, então, ele seria igual a K0, só que como é uma grandeza vetorial, o módulo do campo elétrico, ele é Q, módulo, né? Módulo do Q aqui, mas no caso aqui vai acabar pegando só o valor absoluto, não vai ter nenhum problema. Dividido por R ao quadrado. Tá? Muito bem. Então, o que a gente pode fazer para obter uma relação entre eles? Podemos dividir uma equação pela outra, mas também, se você não achar isso muito pertinente, você pode isolar o K, que aparece nas duas equações de forma igual. Por exemplo, nesta equação aqui, quem seria o K? Ficando em cruz, o K0Q, ele é o VR, tá certo? É o VR. Aí você substitui, então, na segunda equação, tá bom? A equação do campo elétrico. Ela ficaria igual no lugar de K, que é zero, você coloca o VR. Por que isso? Isso é para a gente poder descobrir o raio, a distância. Tá ok? Muito bem. Então, um R aqui corta com um quadrado. Então, a gente tem que o campo elétrico ele é igual ao potencial dividido pelo raio, ou vice-versa, né? Você pode multiplicar em cruz aqui. Pode dizer que o potencial é o campo multiplicado pelo raio. Ok? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui e vamos descobrir, então, o valor do raio, na verdade. É ele que nos interessa. Eu isolei aqui o campo e o potencial, mas, na verdade, quem eu quero descobrir é o raio, tá certo? Então, vamos lá. Segunda parte aqui do exercício. Eu quero descobrir o raio. O raio ele vai ser igual, então, trocando de lugar esse E com esse R aqui, o raio ele vai ser igual a V dividido por E. Ok? Muito bem. Então, o nosso raio ele vai ser igual a 600, que é o potencial, dividido pelo campo. Uma dica para você, quando você quer descobrir a distância, a uma determinada distância, em que você tem o valor do campo e do raio, basta dividir o potencial do campo e do potencial, perdão, basta você dividir o potencial pelo campo, tá? É aqui uma distância de 3, mas eu não sugiro que você fique decorando fórmula, dá para deduzir isso aqui tranquilamente, né? Bom, mas acabou o problema? Não, ainda não. Vamos pegar aqui uma outra cor. Agora nós vamos fazer a segunda parte do problema. Qual que é a segunda parte do problema? Determinar o valor da carga. Pode ser por uma equação quanto pela outra, tá? Vamos escolher aqui a equação do potencial. A equação do potencial é K0 Q dividido por R. Por quê? Porque a equação quadrado é mais simples. Vamos isolar aqui multiplicando em cruz. Então você vai ter que o K, K0 Q, ele é igual a VR. Quem é o Q? O Q vai ser igual a P R dividido por K0. Finalmente, nós vamos substituir os valores que a gente tem, então. Quem que é o potencial? Bom, o elétrico que nós temos é de 600. O raio a gente acabou de descobrir, que é a distância. E o K0, ele não deu, mas a gente subentende que é do vácuo, é 910 a nona. Vamos lá. Q vai ficar igual a 3 vezes 6, 18, 2 zeros, dividido por 9, 10 a nona. Bom,
18 dividido por 9 dá 2, tá certo? Por 9, 10 dá 2. Vai dar 2 aqui. Como se tivéssemos um 10 ao quadrado. Tá? Até vou colocar isso aqui na notação científica. Vai facilitar um pouco a nossa vida aqui, tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui um 10 ao quadrado. Pronto. Aí 10 ao quadrado, quando o 9 sobe, ele sobe negativo. Menos 9 com mais 2, menos 7. Se você quiser dar no formato de nanocoulomb, tá? Seria 200, né? Você sobe duas aqui. Sobe duas casas aqui, vai para 200. E aí você desce mais duas, vai para menos 9. Então 200 é 10 a menos 9, a gente pode dizer que isso aqui é de 200 nanocoulomb. Carga bem pequenininha. Mas poderia também deixar, não tem nenhum problema, deixar em 2, 10 a menos 7 coulomb, tá bom? Então, esse exercício tem duas partes. Uma primeira aqui em vermelho, que foi para a gente determinar primeiro o valor do raio, da distância. Distância do quê? Distância que o potencial, por exemplo, aqui tem a carga, né? Tem a carga. Aqui você tem um ponto P qualquer, certo? Então, existe aqui uma distância que a gente precisava determinar. É nessa distância que eu tenho o valor do campo e o valor do potencial elétrico. Então, eu precisava primeiro descobrir este valor de R, que é a distância que ele está da carga. E, finalmente, eu fui descobrir o valor da carga. Vale aqui ressaltar esta relação importante, tá? Para você descobrir a relação entre o potencial e o campo, basta você dividir um determinado ponto potencial pelo campo que você tem a distância.